O conceito de private VLAN ou VLAN privada pode ser útil em diversos projetos de rede local, porém como pouca gente conhece o conceito, pouca gente usa. Então, a gente vai ver de maneira bastante simples o que é e como se usa essa configuração de VLAN. Então, vamos ter uma série de 3 vídeos, esse é o primeiro. Nesse primeiro a gente vai explicar o que é private VLAN. No segundo, que a gente vai lançar na sequência, a gente vai dar exemplos de aplicação. E no terceiro, vamos botar a mão na massa, vamos configurar algumas private VLAN, algumas VLANs privadas. Então, para entender o que é private VLAN, vamos ver uma das aplicações possíveis dessa tecnologia, desse conceito. Então, vamos supor que nós somos um provedor de acesso à internet, a gente quer prover acesso dentro de um edifício, de um condomínio, de um prédio. Então, a gente coloca um roteador, nesse roteador a gente liga um switch e nas portas desse switch a gente começa a puxar cabo para os nossos clientes. Então, tem aqui um usuário, a gente puxa um cabo Ethernet a 100 metros de distância no máximo até ele e coloca ali um roteadorzinho, uma porta WAN desse roteador eu ligo nesse cabo e ali eu crio a redezinha local para o meu cliente, bacana. De repente tem um outro usuário, ele não quer, ele é uma máquina só o desktop dele, então eu ligo direto do meu switch ali até o desktop dele. Mais um outro usuário aqui só com desktop. De repente tem um lá em cima que é uma empresa e ela quer colocar um switch lá, não tem nenhum problema. Eu ligo a porta WAN do roteadorzinho no meu switch e a porta LAN, normalmente esses roteadorzinhos tem 4 portas LANs, uma dessas portas LANs eu ligo no switch desse meu cliente e ali ele monta a redezinha dele com impressora, com tudo mais. Muito bacana, muito legal, só que eu tenho um problema aqui. E se algum desses usuários aqui pegar um vírus, ele vai conseguir acessar os outros, principalmente esses usuários que estão ligados direto no switch, eles vão estar bastante vulneráveis, ou seja, dessa forma como está aqui, todo mundo vai poder falar com todo mundo e se eu tiver algum problema, às vezes até algum desses usuários aqui meio malicioso, ele vai poder atacar, vai poder invadir os vizinhos deles e isso obviamente não é uma coisa muito legal, eu não quero isso para o meu serviço. Então aí eu posso, por exemplo, ter uma ideia de isolar esses usuários através do uso de VLANs. Então, eu tenho aqui um zoom no switch, eu configuro cada porta do switch numa VLAN diferente. Essa aqui é a VLAN 10, essa aqui é a VLAN 15, essa aqui é a VLAN 333. Eu peguei números assim só para deixar claro, para mostrar que as VLANs não precisam, a numeração das VLANs não precisam ser sequenciais. Então, eu escolhi números aleatórios aqui. Então, eu, administrador do switch, eu, dono desse provedor, eu, engenheiro desse provedor, vou configurando porta a porta em cada uma das VLANs. Então, eu garanto que as portas não vão conseguir se falar. Mas e o roteador aqui na ponta, como é que fica? Uma das soluções é eu colocar o 802.1Q, o VLAN tag aqui. Inclusive, a gente tem vídeo explicando o que é isso, eu vou deixar nas observações o link para ele, mas basicamente eu passar as várias VLANs num único cabo. O grande problema é a dificuldade de configuração, porque eu vou ter que configurar várias VLANs, vou ter que configurar a VLAN tag e eu vou ter que fazer a numeração. Cada VLAN vai ter que ter um endereço IP nesse roteador. Então, a VLAN 10 vai ter esse roteador, vai ter que ter o endereço 92, 168, 10, 1. A VLAN 15, ele vai ter que ter o endereço 92, 168, 33, 1. Quer dizer, eu vou ter que criar várias interfaces nesse roteador. É um negócio meio chato. É possível, mas é algo um pouco complicado. Então, aí entra o conceito de private VLAN. Um exemplo que eu gosto de usar para comparar com VLANs é o das ilhas. Então, eu costumo dizer que a VLAN é como se fosse uma ilha, os moradores que estão dentro dessa ilha se falam entre si, mas eles não têm acesso a outras ilhas, eles não conseguem falar diretamente com outras ilhas. Então, nesse caso aqui, na private VLAN, nem isso eles conseguem fazer. Os moradores dessa ilha são proibidos de falar entre eles, por isso que é uma VLAN privada. Então, o reizinho dessa ilha proibiu todo mundo de se falar, todo mundo de se comunicar, todo mundo de se encontrar. Aí você fala, bom, mas como é que essas pessoas se relacionam com o resto do mundo? O reizinho é quem faz essa comunicação. Então, o reizinho é uma casinha especial, então todo mundo tem direito de falar com o rei, mas ninguém tem o direito de falar entre eles. Então, isso é o private VLAN. Eu tenho várias portas, elas não se falam entre si, mas existe uma porta especial, essa porta pode falar com todo mundo. Então, nesse conceito aqui, cada uma dessas portas aqui, então essa porta aqui, essa outra aqui, essas 4 portas, elas são dentro dessa private VLAN,
elas não se falam. Mas existe essa porta aqui que também está na mesma VLAN, então é uma coisa importante, todo mundo está na mesma VLAN, só que essas 4 primeiras são portas isoladas, e essa porta que está o roteador, a gente chama de porta promíscua, é esse o termo que se usa, essa a forma que você vai encontrar na documentação técnica. Então, as portas que não se falam são as isoladas, e a porta que fala com todo mundo é a promíscua. Então, essas 4 portas falam com o roteador, mas o roteador fala com essas 4 portas, mas elas não se falam entre si. Então, como é que eu faço, por exemplo, o endereçamento nessa rede? Eu posso botar no roteador o endereço IP 192.168.5.1 e todas as outras máquinas eu ponho nessa rede, 192.168.5.10, 192.168.5.15, 192.168.5.11. Todo mundo na mesma rede, todo mundo na mesma VLAN, mas eu não corro o risco de um usuário de uma porta isolada falar com outro usuário de uma outra porta isolada. Eu tenho o melhor dos dois mundos. E aí eu tenho mais do que isso. O conceito de Private VLAN tem algumas coisas adicionais. Eu consigo criar pequenas vilazinhas dentro dessa ilha, onde as pessoas que moram dentro daquela comunidade podem se falar entre si. Então aqui eu tenho uma porta isolada, então essa oca aqui não fala com ninguém, a não ser com o reizinho. Essa daqui, a mesma coisa, só fala com o reizinho, mas aqui tem uma vilazinha. Então essas 3 casinhas, elas se falam entre si e também falam com o reizinho, mas ela não fala com nenhuma das outras vilas, com nenhuma das outras casas. Então isso é um conceito que em Private VLAN se chama community, comunidade. Então eu crio pequenas comunidades, ou também chamado de subdomain. O que é isso? Por que subdomínio? Um termo muito comum de falar de VLAN é que VLAN é um domínio de broadcast, é um lugar onde um broadcast vai. Esse subdomain é um pedacinho de broadcast. Ou seja, o broadcast ele fica dentro dessa vilazinha aqui, mas ele não vai para o resto da VLAN. Então eu posso fazer isso também. Por exemplo, eu posso querer que esta máquina aqui, e esta máquina aqui, e esta rede aqui se fale. Eu quero que essas 3, por exemplo, essas 3 máquinas pertencem à mesma empresa, pertencem ao mesmo grupo. Quem contratou o meu serviço quer que essas 3 portas se falem e que essas 3 portas saiam para a internet. Então, não tem problema. Eu configuro essas 3 portas aqui dentro da mesma comunidade. Elas, então, você deve estar imaginando, elas se falam entre si, elas falam com as portas promíscuas, mas não falam com o resto da VLAN. E eu tenho mais uma coisa, eu posso ter outros nobres dentro dessa ilha. Eu tenho a casa do rei, mas tem a casa do grão-vizir, a casa do ministro das comunicações. Então, eu posso ter mais de uma porta promíscua, ou seja, mais de uma casinha onde todo mundo pode falar. Então, aqui nesse caso aqui, eu tenho 2 casinhas onde todo mundo se fala. Então, eu tenho esta casinha consegue falar com qualquer uma dessas 2 aqui, esta vila aqui consegue falar com qualquer uma dessas 2 aqui. Então, dentro desse conceito, eu posso ter aqui, por exemplo, um servidor de DHCP ou um servidor de DNS. Então, esse servidor aqui eu também coloco numa porta promíscua. Então, eu posso ter dentro de uma Private VLAN esses 3 tipos de porta. As portas isoladas, elas são totalmente sozinhas, só falam com as portas promíscuas. As portas comunitárias, elas se falam dentro dessa pequena vilazinha e com as portas promíscuas. E a terceira é as portas promíscuas, que falam com todo mundo. Então, peguei aqui um switch, nesse exemplo aqui um switch de 16 portas, e eu criei 3 portas promíscuas, marcadas em P. As portas isoladas são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 portas isoladas com o izinho e 3 comunidades, a C1, a C2 e a C3. Então, você deve estar imaginando aí, a comunidade C1, essas 3 portas falam entre si e falam com as portas promíscuas. A comunidade C2, entre elas e as portas promíscuas. E essa comunidade C3, ela não está estranha? Ela não tem ninguém. Então, essa C3, ela está igualzinho como se fosse uma porta isolada. Eu só coloquei aqui para deixar claro, para ajudar vocês a entenderem realmente o conceito. Então, essa C3, como ela não tem nenhuma porta, nenhum vizinho, ela não tem nenhuma porta também na C3, ela está se comportando exatamente como uma porta isolada. Então, vamos pegar esse mesmo desenho e vou explodir ele. Então, eu peguei a mesma quantidade de portinhas, vocês podem contar, eu apenas distribuí mais fácil para a gente ver. Então, como é que fica isso? As portas promíscuas, elas conseguem mandar pacotes para todo mundo, não importa onde,
Você pode desenhar aqui flechinha para tudo quanto é lado, saindo das portas promíscuas. Elas não têm nenhum problema, elas mandam pacotes para todo mundo. As portas isoladas só conseguem mandar para cá. Então, essa porta aqui só vai conseguir mandar pacotinhos para as portas promíscuas e ponto final. Não tem choro nem vela. Essa porta aqui, esse zinho aqui, só vai conseguir mandar pacote para essas três aqui. E a comunidade C2? A C2 vai poder falar com a C2 sem nenhum problema. E elas também vão poder falar com qualquer uma das portas promíscuas. A comunidade C1, a mesma coisa. Elas vão poder se falar à vontade entre elas. Cada uma delas podendo trocar pacotes à vontade aqui. E também com as portas promíscuas. E por último, a C3, ela só vai conseguir falar com as portas promíscuas, que é exatamente igual à porta isolada. Como eu falei, nesse caso aqui, uma comunidade de uma porta só é idêntica em comportamento a uma porta isolada. Então, resumo, a Private VLAN ela permite a criação de portas com características diferentes de comunicação. São esses os três tipos que você vai encontrar nas configurações. Você vai criar portas isolated, community e promíscuas. E aí no próximo vídeo a gente vai começar a usar esses conceitos para criar projetos de verdade. Se você também gosta de ajudar outras pessoas, curta e compartilhe esse vídeo. Isso realmente ajuda. Se você ainda não assinou, clique aqui para ser o primeiro a saber quando a gente publicar os nossos próximos vídeos. E por último aqui tem mais 2 sugestões para você assistir. E até a próxima!